Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer uma sanca aberta, muito fácil, bem simples, qualquer pessoa pode fazer. Eu sou o Belo, sou gesseiro e bora para o vídeo. Eu iniciei esse trabalho pelo cortineiro. Esse cortineiro tem 2 metros de comprimento, 10 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Esse cortineiro é um cortineiro iluminado. Eu inicio pela parte de cima do cortineiro, colocando as placas e chumbando. Logo em seguida eu coloco as sancas. São 2 sancas de 1 metro cada uma. Eu coloco os arames e vou amarrando para mim poder chumbar. Aperto com o alicate para ficar bem firme, enquanto meu auxiliar vai chumbando a sanca. Ele molha o sisal no gesso e vai fixando na sanca e na placa. Assim ele vai chumbando toda a sanca. Dá no começo, no meio da sanca, no final. Eu confiro a medida, dá 1 metro certinho, marco, faço os furos na sanca e amarro ela também. Depois de amarrado ele volta a chumbar a sanca de novo. Aperto com o alicate para ficar bem firme, faço o alinhamento da sanca e ele vem chumbando. Assim como na primeira sanca, ele chumba ela toda. Uso a régua para poder fazer o alinhamento. Deixar as 2 sancas bem retinhas. Depois de colocar da régua, só aguardar secar. Nessa parte eu já marquei os 60 da placa, os riscos na parede, e estou picotando no canto da parede, em cima do risco dos 60 e no meio. É muito importante picotar a parede antes de fazer o chumbamento das placas. Você vai picotando na marcação de 60 no meio, na marcação de 60 no meio e assim por diante. Toda a parede. É muito importante picotar, galera, antes de chumbar. Na outra parede também está marcado 60, 60, 60. E aí eu vou picotando do nível para cima. Depois nesses espaços dos 60 eu prego os pinos de aço para poder apoiar as placas. 5 centímetros antes de cada 60 que eu marquei, eu prego um pino de aço para poder apoiar as placas. Logo após eu colocar os pinos de aço, picotar a parede, eu começo a fazer os furos para passar os arames. Eu vou furando e o meu auxiliar vai passando o arame. A mesma distância. O primeiro furo você faz com 55 e aí vai seguindo. 60, 60. Nesse caso, esses furos foram feitos somente na lateral, onde eu vou fazer a primeira bandeira para iniciar a colocar a sanca.
Todo arame passado, eu já inicio a colocação das placas. Veja os pinos. Antes dos 60, sempre um pino. Faço a amarração da placa no nível. Coloco outra placa. Faço a amarração dela no nível. Faço a regulagem para ela ficar no nível. Essa parte eu quebro um pedacinho da placa, coloco no arame para suspender ele, para ele ficar no nível. Eu uso o arame com duas pernas, para poder facilitar a regulagem da placa. Faço a regulagem, amarro, fixo a placa, o arame, fixo o arame, coloco um pedacinho de placa, o arame fica firme e a placa regulada. E assim eu continuo, vou colocando a placa, amarro, coloco no nível, coloco um pedacinho para firmar o arame, deixar bem esticado. Fiz de um lado, começo a puxar do outro. Mesmo processo. Passo o arame, coloco outra placa, passo o arame. Colocada a primeira carreira, meu auxiliar já vem chumbando. Mais pra frente eu mostro como vai ser chumbado. Mas basicamente vai ser chumbado em cima dos picotes. Ele vai molhando o sisal no gesso e vai colocando em cima de onde foi picotado. Enquanto ele faz toda a chumbação, eu vou colocando as placas. Eu faço o quadrado inicial onde eu vou colocar a sanca da sanca aberta. Mais um lado terminado, eu inicio o lado do cortineiro. Esse lado do cortineiro, por não ter a parede, eu preciso usar dois arames. Um encostado no cortineiro e o outro na placa. Finalizado a colocação das placas, eu regulo com a régua. Já estava no nível 100%, mas é bom conferir. Se ela baixou um pouquinho, você levanta com aquele regulador. E novamente ele continua chumbando. Molha o sisal no gesso e vai travando as placas. Agora mostrando como chumbar. Molha o sisal no gesso e vai travando. Essa parte ele travou no cortineiro e agora ele está travando onde foi picotado. É muito importante você picotar. Colocar diretamente na massa ou na tinta é muito arriscado. Chumbo em cima das picotadas, chumbo a emenda de uma placa para outra e é muito importante, chumbo o arame da placa. Fazendo isso é 100% garantia que não vai dar problema. E assim ele continua, dando procedimento à chumbação. Chumba toda a placa, chumbo final, chumba uma na outra, vendo a massa não muito dura, chumba todos os arames, chumba os arames do teto. Finalizada a chumbação das placas, ele vai chumbar os arames do teto. As placas têm que ser todas chumbadas, os arames todos chumbados da placa e do teto. O mesmo esquema, molha o sisal no gesso e chumba o arame do teto.
Essa parte eu marco 1 metro no forro, vou marcando de metro em metro e vou fazendo os furos para passar esses arames. Esses arames vão ser para poder fixar um apoio, para eu colocar a sanca em cima, a moldura da sanca aberta. No espaço de 1 metro eu coloco 3 arames, como vocês estão vendo. Passo o furo com a chave de fenda, passo o arame e eu vou colocar os apoios. Isso depois de ter chumbado toda a placa e todo o teto. Os furos feitos, o arame passa, eu coloco os apoios e aperto com o arame. Cada espaço de 1 metro tem 3 apoios. As placas todas chumbadas, o teto todo chumbado, os apoios colocados. Aí eu inicio a colocação da sanca. Essa sanca ela tem 10 cm de altura, 10 de largura por 4 cm de fechamento na frente, onde o LED vai ficar escondido por dentro. Aí é bem simples, só fazer a esquadrilha de 45 graus e ir encaixando. Eu vou colocando as molduras e meu auxiliar vem chumbando. Nesse momento eu vou colocar a régua para poder alinhar bem, confiro certinho e ele chumba. Essa parte deu mais de 2 metros e eu uso a sanca com 1 metro. Depois eu coloco o pedaço que falta. Enquanto eu vou colocando, ele vem chumbando. Ele chumba toda a sanca. Eu arranho as costas da sanca, o gesso fixar, vou colocando, encaixando as esquadrilhas, vou colocando a régua nas partes retas e ele vai chumbando. Sempre no mesmo esquema, molho o sisal no gesso e vai chumbando as costas da sanca. Pega na sanca e nas placas. A chumbada sempre pega na sanca e na placa. E assim vou fazendo tudo. Finalizado a sanca e a chumbação, os pedaços completos, eu deixo secar um pouco, faço a marcação dos arames no teto para poder colocar as placas. Aí é o mesmo esquema da parede. Pega 60 do canto e vou fazendo. Vou marcando e furando. Sessenta, 60. O último pedaço não precisa. Mesmo esquema, 60 e 60. Deu um pedacinho no final. O pedaço é só encaixado. Feitos os furos, passados os arames, eu inicio a colocação das placas. As placas só encaixando e amarrando, no mesmo esquema que eu mostrei. Encaixa, amarra, coloca no nível, coloca a régua, encaixa o macho na fêmea, chumba os arames, chumba por cima das placas, uma na outra. O final das placas você chumba lá na sanca, como se fosse chumbar na parede, mesmo esquema, chumbo o teto, os arames do teto, e assim vai. O processo se repete, galera. Ó, fiz o L, ele já vem chumbando e eu dou continuação. Vou passando os fios, né? Ele continua, vai chumbando. Eu vou colocando, ele vai chumbando. Vai molhando o sisal no gesso e vai colocando nas placas, os arames do teto e tudo.
esse é o fechamento da última placa. A gente abre um buraco nela, ele chumba os 4 cantos, vai fixando uma placa na outra, no mesmo esquema. Molha o sisal no gesso e vai chumbando uma placa na outra. Depois no acabamento eu fecho esse buraco. Essa parte esquerda aqui, mais baixa, é o detalhe do balcão, embaixo. Agora a gente inicia o acabamento. Pega com a espátula o gesso e vai preenchendo as placas, a junção das placas. Eu faço isso por toda a placa, todas essas junções, e raspo. Depois de raspado, eu inicio o acabamento final. Com a mesma massa eu vou alisando agora. É muito simples, galera. Você vai alisando com a espátula, depois você raspa. Para ficar mais fácil eu deixei ele fazer a parte de baixo e estou fazendo a parte de cima. Ele só vai alisando. O buraco já está fechado, falta acabar. Quando você vê que a massa já está começando a embolar, começando a ficar ruim para pegar no pote, você pode parar de passar, porque vai estar uma massa estragada, está uma massa podre. Aí fica o acabamento ruim se você passar. Passa em todas as listras que você conseguir tirar. Como eu tenho experiência, eu passo no forro todo e consigo tirar. Você que está aprendendo, passa em 2, tira. Passa em 1 e tira. Eu consigo passar no forro todo e tirar depois. Para mim já é fácil, mas com um pouco de treino é muito fácil também. Essa fase, galera, é só fazer na massa e ir dando acabamento. Não tem mistério, o forro já está todo pronto. É só ir fazendo acabamento. Faz o acabamento no forro. Eu faço primeiro acabamento no forro, depois eu faço acabamento na moldura. Remata a lateral das placas na parede. Estava enchendo o buraco ali, arremata o forro todo, arremata as gretas da placa na sanca. E assim ficou pronto. Nesse vão entra o LED, ali está o fio do LED. Nesse vão entra o LED. Essa sanca tem 10 cm, 4 dessa frente aí e o espaço de 8 por dentro onde entra o LED. Esse é o cortineiro iluminado, pronto. Esse é o forro pronto. Aqui para a esquerda é o balcão. Se vocês gostaram, galera, se inscreve aí no canal, dá essa força aí, deixe seu comentário no que precisa melhorar.